Olá, colega secretário, colega secretária. Meu nome é Adriano, sou secretário de escola e este é mais um tutorial do programa Projeto Escola Série. O assunto de hoje é cadastro de turmas. Para criar uma turma nova, ou ajustar um cadastro de uma turma, a gente vai em cadastros, turmas. Quando eu vou criar uma turma nova, aparece essa mensagem orientando de como deve ser nomeada essa turma. O programa permite que eu crie qualquer nome, para a turma, só que ele sugere, aconselha e pede que se siga um modelo padrão, porque como a equipe do Projeto Escola faz a migração dos dados para o censo escolar, isso facilita muito, quando há um erro, alguma coisa, facilita muito para eles visualizarem que tipo de turma é essa que está dando problema. Então, aqui tem bem descrito de como deve ser nomeada a turma. Vamos ler juntos. Atenção, é totalmente desaconselhável utilizar letras em nome das turmas. Aconselhamos utilizar o seguinte padrão. As turmas devem possuir 3 ou 4 dígitos. 4 dígitos quando for EJA. Por exemplo, turma 121, o primeiro dígito é o grau ensino, ou seja, ensino fundamental, o 1, neste exemplo aqui da 121. Então, esse dígito que seria a centena, o 0 serve para identificar a educação infantil, o 1 serve para identificar o ensino fundamental, o 2 ensino médio, não está aqui, mas o 3 é ensino técnico, 4 atividade complementar, 5 atendimento educacional especializado e 6 atividade complementar, que faz parte do programa Mais Educação, que não sei se ainda está funcionando nas escolas, em alguma escola, na minha não tem mais o Mais Educação, mas também serve para identificar educação integral, que tem umas regras ali de carga horária mínima para destinação de verba. O segundo dígito informa a idade em anos na educação infantil e ano série no ensino fundamental e médio. O terceiro dígito é livre, usado normalmente para manter a sequência, primeira turma, segunda turma, terceira turma e assim por diante. Vamos a alguns exemplos. 051. Então, o 0 identifica que a turma é de educação infantil, o 5 identifica que a faixa etária é de 5 anos e o 1 identifica que é a primeira turma da escola. Outro exemplo, turma 121. O 1 identifica que é ensino fundamental, o 2 identifica que é o segundo ano e o outro 1 identifica que é a primeira turma. 123, mesma coisa, só que é a terceira turma. Turma 211, o 2 identifica que é ensino médio, o 1 da dezena identifica que é o primeiro ano e o outro 1 da unidade, a primeira turma. Turma 401, atividade complementar, que vai de 401 a 400N. Turma 601, atividade complementar, que faz parte de Mais Educação. 501, 502, 530, atendimento educacional especializado. 301, ensino técnico. 004, educação infantil, 0 anos, quarta turma. 181, ensino fundamental. O 1 identifica isso, o 8, oitavo ano, o 1, primeira turma. Acho que deu para entender bem, pessoal? Tá bem mastigadinho aqui, com bastantes exemplos, para a gente entender. O que muda para o EJA? O EJA, eu vou ter o primeiro dígito, que agora é milhar, porque são 4 dígitos, identifica o ensino fundamental. O 13 identifica a etapa, terceiro ano, ou primeira totalidade, alfabetização, depende de como a escola utiliza essa nomenclatura. E eu vou ter esse 0 a mais, antes de ter a sequência numérica da turma. Este modelo não serve só para facilitar o trabalho na migração, serve também
né, para algumas facilidades. Por exemplo, vou criar aqui então, colocar o nome da turma, turma 043. Vejam só, ele já identificou que é educação infantil, que é pré-escola e que é faixa etária de 4 anos. Então isso já também facilita o trabalho na hora de cadastrar a turma. O que mais eu tenho que fazer? Aqui posso colocar uma descrição, então aqui posso identificar pré-escola 1. Aqui chamamos de pré-1. Tem gente que chama de pré-A, pré-B, né? Para nós aqui, na minha escola, pré-1 é a educação infantil com a faixa etária de 4 anos e pré-2, faixa etária de 5 anos. Modalidade regular, ensino educação infantil, tipo normal regular. Essa grade não precisa preencher, o sistema já preenche. Etapa pré-escola, 4 anos a 4 anos e 11 meses. A sala, toda escola tem uma numeração de salas. Aqui eu posso estar informando a sala onde essa turma funciona. Posso estabelecer um máximo de alunos que não vai impedir que eu acrescente além desses alunos, tá? Mas eu posso estabelecer ali um máximo. Turno, vamos simular aqui manhã, e aqui eu coloco o horário de funcionamento dessa turma. Lembrando, né, pessoal, ensino regular, 4 horas de atividades na escola de ensino fundamental. E aqui eu coloco os dias da semana que essa turma funciona, de segunda a sexta. Tenho aqui embaixo também um local para informar se essa turma funciona em local diferenciado. Por exemplo, uma sala anexa, unidade de atendimento socioeducativo, unidade prisional. Certo? Isso, se você estiver nessa situação, tem essa possibilidade de estar informando. Vamos então a outro exemplo. Turma 182. Já identificou que é ensino fundamental, que é o 8º ano, né? Facilita muito para cadastrar a turma. Vamos ver então o que tem de opções aqui, tá? Modalidade regular, especial, EJA, atividade complementar e atendimento educacional especializado. Regular são as turmas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. São essas turmas. Especial. A educação especial é aquelas escolas que têm somente alunos com deficiência, né? E isso é uma coisa que está desaparecendo, né, com a inclusão desses alunos na escola regular. O EJA, então, é a educação de jovens e adultos. Atividade complementar são essas aulas extra classe, por exemplo, aula de música, horta na escola, os convidas, enfim, essas atividades que o aluno faz no turno oposto. E o AEE, o atendimento educacional especializado, ele é feito pelo professor de AEE para os alunos que possuem deficiência. Então vamos simular aqui uma turma de atividade complementar. 401. Eu posso fazer uma descrição aqui, por exemplo, grupo de dança. Aqui eu seleciono atividade complementar e aqui eu vou cadastrar que atividade complementar é oferecida nessa turma. Então temos aqui, danças. Aqui eu informo o dia da semana que essa turma funciona. A sala posso informar, máximo de alunos, o turno e o horário. Vamos simular uma turma então de mais educação. Também atividade complementar, vou informar a atividade que é realizada nessa turma, o dia da semana e tudo mais. Só que aqui tem que se ter um cuidado,
que o Mais Educação é um programa de educação integral. Então eu tenho que ter no mínimo 15 horas de atividades para cada aluno que participa desse programa, além da carga horária que ele tem no ensino regular. Isso para que o município receba, a escola receba as verbas destinadas ao Mais Educação, e também para que o município receba o aluno como educação integral, que eu acho que é o dobro do valor que geralmente vem, não tenho bem certeza se é o dobro exatamente, mas para que o município receba como educação integral, sendo Mais Educação ou não, né, vinculado a este programa específico Mais Educação ou não, tem que se ter então essas 15 horas de atividade complementar. Então, eu posso cadastrar uma turma na segunda, que é uma turma de música, outra turma na terça, né, que é uma turma de teatro, uma turma na quarta, que é horta. Eu posso cadastrar isso uma turma por dia. Eu não preciso cadastrar tudo numa turma só. Se a orientação da sua mantenedora for essa, bom, é só incluir todas as atividades complementares e todos os dias da semana. Porém, cadastrando uma por dia, eu consigo especificar na segunda-feira o que está sendo trabalhado, né? E o horário, né? Porque eu posso ter, por exemplo, uma turma funcionando em um horário num dia e esse aluno, né? Esse mesmo aluno que frequenta essa turma, num outro dia tem um horário um pouco diferente, isso pode acontecer, mas o cuidado é para que o aluno que está incluso nessas turmas some no total 15 horas de atividade complementar na semana, tá? Então isso é muito importante cuidar. Como vai ser criada essa turma? Uma turma única com todas as atividades complementares, porque aqui eu posso ir adicionando, né, quantas eu quiser, e todos os dias que funciona. Posso cadastrar assim, ou posso cadastrar como eu falei, né? Uma turma para cada grupo de alunos e para cada atividade. Se a opção for cadastrar todas as atividades e todos os dias da semana, lembre-se que o grupo de alunos deve ser o mesmo. O que acontece muitas vezes é que um aluno que frequenta o grupo de dança, ele pode não frequentar a aula de informática. Então eu posso, se eu estou desmembrando essas turmas conforme elas realmente funcionam na escola, e isso é o mais importante sempre, cadastrar no projeto escola aquilo que realmente acontece, tá? Então eu consigo desmembrar, e daí lá nesse dia, na quarta-feira, esse aluno não frequenta essas atividades complementares porque ele tem uma escolinha de futebol, ou porque ele tem um AEE, por exemplo, na própria escola, eu consigo retirar esse aluno desse dia. Então, eu acho mais fácil, mas isso é a orientação da sua mantenedora. Então, tem que ver com a sua Secretaria de Educação ali como está sendo orientado. Vamos criar agora uma turma de AEE. O AEE, então, são atendimentos que uma pessoa, um profissional com especialização, né, em atendimento a criança com deficiência, aluno com deficiência, são atendimentos que esse profissional realizará com essa criança semanalmente, no turno oposto ao da aula regular. Então aqui eu vou cadastrar quais os tipos de atendimento, e isso é esse profissional que vai passar para você, ele está realizando com aquele aluno ou com aquele grupo de alunos. Nesse caso, a gente tem que obedecer uma regra para isso contar lá no censo escolar. No mínimo, 45 minutos de atendimento com esse aluno ou com esse grupo de alunos. Então, essa turma aqui, se a minha demanda na escola é muito grande, então que ele faça aulas de 45 minutos para tentar contemplar a todos aqueles que precisam deste atendimento. Se a demanda da escola não é tão grande,
faço então turmas aí com atendimentos com duração de 1 hora. Geralmente se aconselha, mas isso quem vai dizer a você é a sua mantenedora, a colocar no máximo 3 atendimentos, 3 tipos de atendimento desses aqui, tá? Por quê? Porque em 45 minutos, 1 hora, é impossível fazer mais de 3 tipos de atendimento. Então, geralmente é 1 ou 2, tá? Na minha escola funciona assim, é 1 atendimento ou 2 desses que estão aqui nessa tabela, que é a tabela do Educacenso. Então, vamos simular aqui essa turma, funciona na sala de AE, de manhã, das 7h30 às 8h15, no mínimo 8h15, no mínimo 45 minutos. Então, nessa turma aqui, eu vou cadastrar ela, tá? De acordo com aquilo que o profissional de AE vai me passar. Geralmente esses atendimentos são realizados com apenas um aluno, então o profissional atende apenas um aluno. Em casos mais raros, diria eu, são um grupo de 2, no máximo 3 alunos, mas sei lá, pode existir grupos de 5, talvez, não sei. Mas o que eu, ao longo da minha trajetória aí na secretaria da escola, sempre é um aluno, geralmente um aluno, no máximo 2, porque assim, cada aluno tem a sua dificuldade, sua especificidade, e se eu consigo ter 2 alunos com características muito semelhantes, eu consigo atendê-los junto, né? Então existe essa possibilidade de atender mais de um aluno, tá? Mas o mais comum é que seja atendido um aluno de cada vez. Então, eu sugiro a você, né, que faça uma tabelinha e entregue para a professora de AE para ela preencher para você, colocando o quê? O nome do aluno que ela atende, a deficiência que esse aluno tem, os recursos que esse aluno precisa para fazer uma avaliação do governo e os tipos de atendimento que ele tem nesse AEE, o dia que ele é atendido, o horário que ele é atendido e se ele tem outros atendimentos com psicólogo, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, enfim. A deficiência, os recursos necessários para avaliações do INEP e os outros atendimentos que ele tem com outros profissionais clínicos, e isso eu tenho que informar lá no cadastro do aluno. Lembrando que tenho que ter uma comprovação disso de preferência, tá? Se o aluno é cadeirante, visivelmente se vê que ele tem uma deficiência física, né? Mas uma deficiência intelectual, a escola e nós, na secretaria que organizamos isso, né, nas pastas dos alunos, a gente tem que ter um laudo dizendo que esse aluno tem uma deficiência, ou um parecer técnico pelo menos. Então, essas 3 informações, e isso eu vou informar lá no cadastro de aluno. Os atendimentos que são feitos com ele, o dia que ele é atendido e o horário que ele é atendido são as informações que eu preciso para criar essa turma. Então, eu vou criar a turma aqui e depois vou lá no cadastro do aluno, coloco essas informações, caso já não tenha, né, das deficiências dele, e vou, através lá do botão vincular ele a essa turma que eu criei especificamente para ele, ou para ele mais os colegas que participam, né, do mesmo atendimento no mesmo horário. Mais uma vez, um vídeo bem extenso, mas como vocês sabem, eu gosto de explicar tudo muito bem e deixar tudo muito claro, né, para que todos possam entender. Lembrando que esse vídeo é direcionado para quem está começando na escola ou para quem está retornando depois de muito tempo.
Então, para os colegas aí que já são velhos na função como eu, não é nenhuma novidade, não estou falando nada aqui revolucionário que vai ajudar todo mundo. Isso é para quem está começando, tá? Então, obrigado e até a próxima.